Olá, às queridas amigos e aos queridos amigos do grupo de estudos espíritas Caibar Schutel. Viemos mais uma vez aqui contribuir com reflexões em torno do Evangelho, da doutrina espírita, a fim de que os nossos corações possam se aproximar de Jesus. Oremos antes de iniciarmos as reflexões. Senhor Jesus, nós buscamos a Tua inspiração, a Tua presença e a Tua companhia, a fim de que jamais nos desviemos do caminho que nos conduz à verdade e que nos conduzirá à vida abundante que Tu nos prometestes. Rogamos que permaneças conosco agora e sempre, que assim seja. Muito bem, nosso tema de hoje é intitulado aí O Remédio Salutar, que é a lição 157 do livro Vinha de Luz, onde Emmanuel recorta da Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, o trecho sobre o qual ele vai refletir: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a gente quer, obviamente, começar aqui as reflexões, não é? Partindo do ponto aqui do verbo confessar. Né? Só é possível confessar aquilo que é identificado. Só é possível confessar aquilo que é aceito. E, nesse sentido, né, eu primeiramente preciso aprender a confessar para mim mesmo. Preciso aprender a parar de mentir para mim mesmo, assumindo que eu tenho pensamentos que não se ajustam ao Evangelho e à doutrina espírita, e não tem nenhum problema, porque nós somos seres, de um lado, seres em desconstrução, e de outro lado, seres em construção. O que é que nós estamos, em verdade, nos esforçando para desconstruir? Nós estamos nos esforçando para desconstruir o egoísmo, estamos nos esforçando para desconstruir o orgulho, estamos nos esforçando para desconstruir a vaidade, a maledicência, né? A falta de afetividade, a preguiça, enfim, tudo aquilo que impede o nosso aprimoramento moral. E estamos nos esforçando para construir o homem novo, o homem evangelizado, aquele homem com as características do Sermão da Montanha, né? O homem humilde, o homem manso, né? O homem justo, o homem resignado, o homem novo misericordioso, o homem novo com coração limpo, puro, o homem novo pacificador. Né? Então, tudo aquilo que eu sinto, que eu penso, o que eu sinto a nível de desejo, a nível de emoção, a nível de sentimento, nós precisamos parar de negar, como se negar o que nós sentimos resolvesse a questão, como se reprimir o que nós sentimos resolvesse a questão. E aí eu me recordo de um dos postulados da psicanálise freudiana, quando Freud assevera que tudo que eu nego me domina, no sentido de que permanece em mim, me influenciando, determinando a minha visão de mundo, determinando como eu me comporto, como eu faço as minhas escolhas, né, os relacionamentos que eu tenho, enfim, determina a minha vida. Né? Então, aquilo que eu nego, aquilo que eu não entro em contato, aquilo que eu não assumo, que eu não aceito, que eu não elaboro, que eu não trabalho, permanece em mim. E é isso que muitas vezes nós fazemos, quando nós sentimos, às vezes, raiva, quando nós
negamos que temos sentimento de vingança, né? Quando os desejos se movimentam em nós, nós negamos. E se eu nego, significa que aquilo permanece em mim e me domina. Tudo que eu aceito me transforma. Porque quando eu reconheço que eu tenho um sentimento de vingança, eu ganho a possibilidade de trabalhar esse sentimento de vingança. Quando eu aceito que eu tenho um desejo que não se ajusta às diretrizes do Evangelho e da doutrina espírita, eu ganho condições de trabalhar aquele material. Né? E muitas vezes é este negar daquilo que nós sentimos e pensamos que nos mantém em lugares aonde as coisas se repetem indefinidamente. Repetem as neuroses, repetem as brigas, repetem as discussões, repetem as rupturas, os rompimentos, os ressentimentos, as mágoas, porque a gente não se decidiu a aceitar, a confessar primeiro para nós mesmos que nós sentimos aquilo, que aquilo é nosso, né? O outro ou o contexto socioambiental só estimulou aquilo que já estava dentro de nós. Então, o outro não é o culpado ou responsável pelo que nós estamos sentindo. Se nós estamos sentindo, é porque o sentimento já existia em nós, ele só recebeu um estímulo. Se eu estou desejando, é porque o desejo já existia em mim. Eu só recebi um estímulo. Então, eu preciso confessar para mim mesmo antes de conseguir confessar para os outros. Aí eu me lembro de um vídeo do Leandro Carnal, que tem rodado aí periodicamente nas redes sociais, quando ele fala que o autoconhecimento liberta o indivíduo de muito sofrimento, de muitos conflitos. E aí ele se dá como exemplo. Né? Então, por exemplo, ele está no trânsito e ele dá uma fechada em alguém, esse alguém coloca a cabeça para o lado de fora e chama a mãe dele de meretriz, de mulher de vida fácil, como era um termo usado antigamente. Né? E ele vai refletir, porque ele conhece a história da mãe. Né? Então, se o sujeito a chama de meretriz e ela não é, ele não entra em conflito, ele não entra em sofrimento por causa daquilo, porque ele reconhece que o indivíduo está falando uma mentira. Se ele reflete e chega à conclusão que a mãe é uma meretriz, ele também não entra em conflito, porque aquilo é uma verdade. Depois ele até dá um outro exemplo sobre si mesmo. Se me chamam de careca, eu olho no espelho e o sou, ora, não tem conflito, não tem briga, o sujeito falou a verdade. Se me chamam de careca, eu olho no espelho e a minha cabeça está povoada de pelos, ora, o problema está com o sujeito que está mentindo, que está me chamando de careca, portanto, aquilo não me afeta. Então, na medida que nós vamos aceitando, reconhecendo, confessando para nós mesmos as nossas culpas, os nossos defeitos, as nossas defecções, as nossas falhas de caráter, a nossa imperfeição moral, nós vamos conseguindo resolver uma série de conflitos que têm nos influenciado ao longo do tempo. Agora, curioso a gente pensar aqui num outro sentimento, né? Nós falamos até agora do verbo confessar, e agora nós vamos falar do sentimento de culpa. Será que nós entendemos de fato o que é culpa? Então, vamos caminhar um pouco nesse sentido, né? O que é culpa? Que normalmente é um peso enorme que nós carregamos ao longo da vida. Né? Então, a definição do dicionário, a primeira definição do dicionário, é que a culpa é uma consciência mais ou menos penosa de ter descumprido uma norma social e ou um compromisso, seja ele afetivo, moral, institucional, assumido livremente. Muito bem. A segunda definição do dicionário vai nos falar que a culpa é uma responsabilidade por dano, um mal, desastre causado a outrem. Então,
Vejamos, o conceito, a ideia de culpa é que nós havíamos assumido internamente um compromisso, uma responsabilidade qualquer, e, de alguma maneira, nós não cumprimos aquele compromisso. E é desse pacto interno que nós fizemos e o descumprimento deste pacto que vai surgir o sentimento de culpa. Logo, o sentimento de culpa repousa sobre um conflito, né? Esse conflito de eu sabia que tinha assumido um compromisso, eu sabia que tinha uma responsabilidade, mas num determinado momento, por alguma razão, eu decidi não cumprir aquele compromisso. E aí a culpa surge daí. Vamos guardar muito bem este fundamento, ou seja, de que eu assumi um compromisso, mas num determinado momento eu escolhi não cumprir este compromisso, porque ele vai ser essencial para um autoconhecimento que nós vamos fazer logo adiante. Bem, falamos aqui de conflito. E aí é outra questão que a gente precisa compreender, né? O que é um conflito? E aí, o conflito é um choque ou embate entre duas ou mais partes com posições, interesses, valores, necessidades ou opiniões divergentes, que pode levar a tensões, discórdia ou luta, e tem a sua origem na palavra latina conflictus, que significa combate. O conflito pode manifestar-se de forma explícita, como uma disputa, mas também pode ser um processo contínuo, não resolvido, ou até mesmo um estado latente que surge devido a diferenças humanas inerentes. E aí, nesse sentido, o que nos interessa aqui para a compreensão mais ampla e profunda do que seja conflito é logo essa primeira definição aí do texto. Ó. Conflito é um choque. Portanto, a ideia é que tem duas coisas, né, se batendo uma contra a outra. Lembra da definição anterior da culpa? Eu assumi uma responsabilidade, um compromisso. Aqui uma força. Num determinado momento, eu decidi não cumprir aquele compromisso. Ó, um choque, um embate entre duas partes com posições, interesses, valores, necessidades ou opiniões divergentes, que pode levar a tensões, discórdia ou luta. E aí, claro, nós estamos falando aqui no nosso mundo interior. Então, precisamos compreender o seguinte: todo conflito externo é antes um conflito interno. Todo conflito externo começa internamente nesse embate de forças, nesses pontos divergentes. E aí, de novo, a gente vai, ó, de um lado, o compromisso que eu assumi, a responsabilidade que eu assumi. Num determinado momento, eu escolhi não cumprir o compromisso. Então, são duas forças se chocando. E aí, quando duas forças se chocam, é preciso entender que uma força, né, vem carregada de uma quantidade ou de um quanta de energia, e a outra força também tem uma quantidade, um quanta de energia. Quando essas duas forças se chocam, elas produzem um evento com uma energia mais intensa. É quando, muitas vezes, na culpa, a gente vai sentir aperto no peito, né? A gente respira e a respiração não fecha o ciclo. É como se a gente estivesse respirando pela metade, porque nós estamos sob o efeito de um conflito. Muito bem. Compreendido isso, nós vamos fazer uma outra compreensão importante, né? Porque existem 3 grupos básicos de conflitos humanos, de acordo com a psicanálise freudiana. Então vamos lá. O primeiro grupo de conflitos humanos
são os conflitos entre o id e o ego, ou entre o inconsciente e a realidade, ou entre a emoção e a razão, ou entre o desejo e as regras sociais, né? Podemos afirmar que esse tipo de conflito é o mais comum nos seres humanos, e esse conflito entre o id e o ego é o que vai gerar os estados neuróticos. Sejam eles os estados obsessivos, ou seja, aqueles. E aí não estou falando de obsessão espiritual. Tá? Quando eu falo de estado neurótico obsessivo, é quando o sujeito fica com uma ideia recorrente na cabeça. E aí, claro, esta ideia recorrente na cabeça, né, do estado neurótico obsessivo, pode gerar os estados obsessivos espirituais. Tá? Ou o estado neurótico histérico, quando essa energia ela deságua no corpo, na forma das somatizações. Né? E é por isso que existe a psicossomática, esse ramo da ciência que vai estudar como a mente, como o psíquico, interfere no funcionamento físico, né? Muitas vezes nos adoecimentos. Então, esse é o primeiro grupo de conflito. O segundo grupo de conflito é o conflito entre o ego e a realidade. Né? Então, por exemplo, eu estou empregado, estou ganhando bem, estou com a vida estabilizada, né? A vida financeira está ok, eu ganho confortavelmente, não preciso me preocupar muito em pagar as contas, porque o dinheiro sobra. Né? Isso traz uma certa segurança familiar, uma certa harmonia familiar. Né? De repente, eu chego ali na meia-idade, com 45, 50 anos de idade, perco o emprego e não consigo me recolocar no mercado de trabalho, dada a minha faixa etária. Ainda que eu tenha excelentes qualificações, né, o mercado, de alguma maneira, está sempre preferindo o chamado sangue novo. Né? Ainda que a experiência seja bem-vinda, né? Mas o sangue novo vem com ideias diferentes, ganha menos, é menos custoso para a empresa, e aí a realidade se torna ameaçadora. Eu agora posso não mais conseguir pagar as contas. Eu posso não conseguir mais colocar alimento na mesa. E aquele lugar que antes trazia segurança e harmonia para a família, ameaça essa segurança e essa harmonia, e pode ser que eu, inclusive, perca o casamento, perca a família por conta disso. Então, quando a realidade se torna ameaçadora, pensemos de uma forma ainda mais objetiva. Imaginemos os habitantes da faixa de Gaza, que num dia antes do conflito tinham casa, tinham trabalho, tinham família, tinham amigos, tinham hospital, tinham remédios. E após o conflito, olha a insegurança que aquele lugar gera para os habitantes de Gaza. Eles não sabem se acordando o que vão comer, não sabem se vão terminar o dia vivos, né? Não sabem se vão encontrar medicação, se vão conseguir tratar suas doenças. Então, olha como a realidade pode se tornar tremendamente ameaçadora para o ego. E aí o ego pode reagir aqui, por exemplo, para os estados psicóticos de fuga da realidade, ou até para a própria depressão, né? Que é a não aceitação dessa realidade. E claro que essa não é o único tipo de depressão. Existem outros tipos de depressão. E, por fim, o terceiro grande grupo de conflitos, não é? São os conflitos entre o ego e o superego, ou a consciência. Né? Então, é a própria consciência acusando o eu, pressionando o eu, punindo o eu, sabotando o eu. Todos os problemas humanos surgem daí.
de conflitos internos, que depois desaguam para o externo. Então, nós estamos nos movimentando sempre no meio desse conflito, né? E aí, é claro que quando essas energias se tornam muito intensas dentro de nós desenvolvemos ao longo da existência humana a capacidade de fazer com que a nossa mente não entre em colapso. E para ela não entrar em colapso, nós desenvolvemos aquilo que se chama de mecanismos de evasão da realidade ou fugas psicológicas. Então, vou dar um exemplo aqui de fuga psicológica. Eu estou acometido da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Eu estou sentindo ansiedade. Sinto hoje, sinto amanhã, sinto depois de amanhã. E aí, o que eu faço? Eu vou a um cardiologista, vou a um neuro, vou a um psiquiatra, ou vou a um clínico geral, numa UPA, num PSF, num PU, enfim, em algum lugar, e ali ele me passa um ansiolítico, eu tomo, aliviou aquela ansiedade. Isso é uma fuga, quando feito desta forma que estou descrevendo. Por que é uma fuga? Porque eu estou buscando um paliativo. E quando eu acho o paliativo, eu me mantenho nele. Então, vejam, eu sinto a ansiedade, eu tomo o ansiolítico, que me acalma, mas eu não vou em busca da causa da ansiedade, e por isso eu estou fugindo. E, gente, de maneira alguma eu estou dizendo aqui que nós não devemos procurar a medicina para nos auxiliar com as suas medicações. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós precisamos parar de tomar ansiolítico, tomar os remédios para dormir. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando nós só tomamos a medicação e não vamos em busca das raízes, da causa, daquilo que gera a ansiedade, eu estou fugindo da minha realidade psicológica. Eu estou fugindo de encarar, de confessar para mim mesmo o que é que me causa ansiedade. E aí nós falamos de fuga psicológica, né? Então vamos também entender melhor essa terminologia para a gente ir avançando, né? O que é a fuga psicológica? Fuga psicológica é um termo amplo que descreve mecanismos de evasão de realidades, sentimentos ou responsabilidades desagradáveis, podendo manifestar-se como um escapismo mental, através de fantasias, fugas emocionais, descontar angústias em comportamentos compulsivos, como, por exemplo, comer em excesso, fazer compras em excesso, fazer sexo em excesso, fazer exercício físico em excesso, fazer viagens em excesso. Fuga psicológica. Ao invés de eu encarar o que me incomoda, o que me perturba, eu fujo, né? Ou fugas comportamentais, evitar situações aversivas. O termo também pode se referir a um transtorno raro, como a fuga dissociativa, uma amnésia ou deslocamento geográfico para locais desconhecidos, ou como um sintoma de outros quadros, como a fuga de ideias. E ao longo da história humana, da existência humana, da antropologia, nós nos tornamos hábeis nas fugas psicológicas. E nos dias atuais, elas estão aí e as redes sociais têm se tornado um enorme mecanismo de fuga da realidade. Quantos indivíduos estão em casa, com a família, mas estão sentindo solidão? E aí, ao invés de encarar o que estão sentindo, entender o que estão sentindo, pega o telefone celular, ou o tablet, ou o iPad, seja lá o que for, o notebook, e vai se distrair passando o scroll, rolando a tela. E fazer fuga, como eu disse,
é paliativo, alivia momentaneamente. Mas quando a gente para com o mecanismo de fuga, o conflito está lá. A ansiedade continua, a angústia continua, a solidão continua, o medo continua, a fobia continua, porque nós não confessamos para nós mesmos a nossa culpa. E aí vamos prosseguir, né? Qual é a raiz desses conflitos humanos? Porque precisa ter uma raiz, né? Vocês vão lembrar que quando eu falava lá sobre a culpa, né, que eu assumi um compromisso, e em algum momento eu escolhi não cumprir o compromisso, que isso é um choque de energias que gera uma energia maior. Qual é a raiz de todos os conflitos humanos? Está em O Livro dos Espíritos, né? Olha lá, na questão 621, Kardec indaga, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí ele aprofunda a pergunta, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara, quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, olha bem, aqui está a raiz de tudo. Ou seja, eu tenho a lei de Deus. Todos nós temos a lei de Deus escrita no nosso espírito, na nossa consciência mais profunda. E aqui na consciência do ego, nós desobedecemos a lei de Deus muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Então, a lei de Deus nos manda amar, nós escolhemos ignorar, nós escolhemos odiar, nós escolhemos vingar. A lei de Deus nos manda perdoar e nós escolhemos permanecer magoados. A lei de Deus nos manda amar os inimigos e nós continuamos a vibrar negativamente pelos inimigos. A lei de Deus nos convida a amar ao próximo como a nós mesmos, nós só nos amamos e não amamos o próximo. Então nós estamos em conflito permanente. E é por isso que a nossa matriz de culpa é ordinariamente tão grande. Porque nós ainda não logramos obedecer à lei de Deus. E aí nós vamos buscar o contexto da carta de Tiago. Vocês vão lembrar que no início lá, o Emmanuel faz um recorte do capítulo 5, do versículo 16. Confessai uns aos outros as vossas culpas e orai um pelos outros para que podeis sarar. Então vamos entender o pensamento de Tiago, pegando o capítulo 5, desde o versículo 1. Né? Então vamos lá, ele vai dizer assim... deixa eu beber uma água aqui, amigos, para a gente continuar. Eis, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deletastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Bem, nesse primeiro trecho aqui, né, a gente precisa retirar da letra o espírito que vivifica, senão a gente vai reduzir o pensamento de Tiago a uma fala direcionada aos ricos. E a fala de Tiago é mais ampla. Ele está falando do indivíduo que é apegado. E mais do que o indivíduo que é apegado, o indivíduo que explora o outro de alguma forma. O indivíduo que, de alguma maneira, nas relações humanas, está
num lugar de poder em relação ao outro. E ao invés de usar essa posição de poder para fazer o outro crescer, ele usa a sua posição de poder para dominar. Então é disso que Tiago está falando. Né? E aí nós podemos questionar, mas espera aí, João. Tiago, a esta época, mesmo sendo um apóstolo, não é um espírito perfeito. Como ele pode falar desta maneira, não sendo um espírito puro? Será que está certo essa fala de Tiago? Será que está certo ele cobrar dos ricos, ou seja, dos apegados, dos exploradores? Está certo? E aí nós vamos recorrer a uma fala de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, que é uma fala muito apropriada para os dias que nós estamos vivendo, onde Jesus vai trabalhar uma metáfora entre as ovelhas e os bodes. Na verdade, essa passagem de Jesus é uma lente que, se colocada no nosso olhar, nós primeiro precisamos enxergar a nós mesmos a partir dessa lente, para que depois a gente consiga enxergar o externo a partir dessa lente. Então vamos lá. Então no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versículos de 31 a 46, Jesus diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E aqui é que Jesus vai trabalhar a metáfora do comportamento da ovelha, do comportamento do bode. Então prestamos muita atenção que isso aqui é a lente que vai nos permitir nos entender e entender o externo. Então ele vai dizer assim: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E aí, é preciso que a gente compreenda: nós somos ovelha? Estamos no esforço de construir em nós o comportamento da ovelha? Olhando para o externo, o líder religioso que nós admiramos, o orador, o médium, o artista espírita, é ovelha? O artista mundano é ovelha? O empresário que nós apoiamos é ovelha? O político que nós escolhemos votar é ovelha? Então, olha que lente importante que Jesus está nos oferecendo. E aí ele vai continuar, agora com a metáfora do bode, né? Definindo o bode. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes.
Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aí, o bode é exatamente aquele indivíduo descrito no texto de Tiago, ou seja, um indivíduo apegado que só quer para si, que só pensa em si e que explora os outros para obter satisfação, prazer, gozo. Então, Jesus está nos oferecendo essa lente, primeiro, para nós nos enxergarmos, entendermos o quanto de bode há em nós, o quanto de ovelha há em nós, permitindo-nos diminuir o tamanho do bode dentro de nós e investir no aumento da ovelha. E aí nós retornamos ao texto na sequência de Tiago, onde ele vai dizer: condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Falando de Jesus, obviamente. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses. Não choveu sobre a terra. E é claro que nesse trecho aqui nós vamos dar o destaque ao versículo que Emmanuel recortou para fazer as suas reflexões. Né? Então a gente começa a compreender melhor o pensamento de Tiago. Ele vai apontando as falhas de comportamento, as falhas de caráter, né? Entendendo que isso é nosso, faz parte do nosso processo evolutivo, mas que o primeiro passo para a gente consertar isso é confessar para nós mesmos, é assumir que aquilo é nosso. Né? E por fim, para a gente finalizar o texto de Tiago, ele vai dizer: e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então aqui a gente entendeu o pensamento de Tiago, né? Ou seja, estar apegado, explorar o outro, e etc., é um lugar de conflito. Por quê? Porque há uma desobediência à lei de Deus. Há uma desobediência ao evangelho. Né? Aquele primeiro mandamento que Jesus expõe, que já está lá no Velho Testamento,
Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vem, vive os 3 anos na sua vida pública, ensina sobre a Boa Nova, e lá na reunião da Santa Ceia, se despedindo dos discípulos, ele diz: um novo mandamento vos deixo, ou seja, então ele está atualizando o que está lá no Velho Testamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Né? E quando a gente desobedece isso, nós entramos em conflito. E aí agora nós vamos entender o remédio salutar, que é o título da página de Emmanuel. Né? Então, entrando no texto de Emmanuel, ele vai dizer: a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências. Em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. E aí, olha que interessante que o Emmanuel está colocando aqui para nós, né? As doenças sem interferências psíquicas é positivamente diminuto. E aí, nós podemos fazer aqui algumas recordações da nossa fala. A primeira delas, por que nós sentimos culpa? Assumimos um compromisso, fugimos do compromisso. Lembrar dos 3 grupos de conflitos humanos, entre a emoção e a razão, entre o desejo e a realidade. Eu quero, mas não posso. Ou quando a realidade se torna ameaçadora para o ego, ou quando a própria consciência acusa e cobra o sujeito, e que a raiz disso tudo está na nossa desobediência à lei de Deus. Então, quando nós não resolvemos a ansiedade e ficamos tomando só o ansiolítico comprimidinho, no decorrer do tempo nós vamos adoecer. Quando nós temos insônia e tomamos só o remedinho para dormir e não vamos em busca da causa da insônia, no decorrer do tempo, o nosso corpo vai adoecer. Quando nós estamos em depressão e só tomamos as medicações psiquiátricas para estabilizar o humor, mas não vamos em busca da causa da depressão, ao longo do tempo, o corpo vai acusar um impacto. Então é preciso abandonar as fugas psicológicas. Tomar o remédio, sim, para obter o alívio da ansiedade, mas ir em busca da causa. Não conseguimos identificar a causa sozinhos? Procuremos um atendimento fraterno na casa espírita. O atendimento fraterno na casa espírita não ajudou, não resolveu? Procuremos um profissional um psicólogo, um psicanalista, alguém que nos ajude a entender de onde vem. Porque lembram? Tudo que eu nego me domina, tudo que eu aceito me transforma. Né? E no outro destaque aqui, né, Emmanuel vai dizer, né, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado com raízes no coração. E aí nós nos recordamos da fala de Jesus de que não é o que entra pela boca que macula o homem, mas é o que sai, porque aquilo procede do coração. Os pensamentos procedem do coração. Então, se a gente não aprender a olhar com honestidade e com amor para o que nós sentimos, por pior que seja para nós, porque é este olhar
que vai permitir a transformação daquilo que nós estamos sentindo. Se, ao contrário, eu deixo por vergonha, por medo de olhar para aquilo que eu estou sentindo com honestidade, com amor, aquilo vai permanecer atuando em mim, me prejudicando, né? Me impedindo de ter uma vida interior mais equilibrada, mais calma, mais harmônica, resolvendo conflitos. Né? E aí Emmanuel continua. Ele vai dizer, em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, quando aconselhou a aproximação recíproca e a assistência mútua como remédio salutar. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual e, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. E aqui eu me recordo, né, quando ele fala que o ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno, né, eu me recordo de duas coisas. A primeira é que aqui está exatamente o que acontece nos consultórios psis, psicologia, psicanálise, né? O indivíduo senta-se no divã ou no sofá ou numa cadeira, olha para o profissional e ele começa a falar o que está sentindo. Começa a falar o que está acontecendo na sua realidade. Começa a falar daquilo que incomoda. Na medida em que ele fala, ele se escuta. Na medida em que ele fala, ele se organiza emocionalmente. Na medida em que ele fala, ele se organiza mentalmente. E a outra coisa que eu me recordo é do capítulo 23 do livro Missionários da Luz, que trata da reencarnação de Segismundo. A gente se recorda de que numa vida anterior, Adelino, Raquel e Segismundo se envolveram numa trama de paixão, crime e ódio. Porque Adelino se apaixonou por Raquel, que se apaixonou por Adelino, que não se apaixonou por Segismundo, que se apaixonou por Raquel. E que não aceitou Raquel e Adelino se apaixonarem um pelo outro. Tramou, assassinou Segismundo a facadas pelas costas, sendo amigo de Segismundo, contando que, quando Raquel se visse sozinha, ela se atiraria nos braços dele, Segismundo, o que não aconteceu. Desencarnaram, Adelino desencarnado, quando descobriu a trama de Segismundo, o obsidiou até que ele desencarnou, Raquel ficou desequilibrada também, e se encontraram no mundo espiritual numa obsessão mútua, até que foram recolhidos, né? As explicações de praxe foram dadas, a reencarnação programada. Adelino e Raquel viriam como casal, homem e mulher, marido e mulher, e no tempo ajustado, Segismundo reencarnaria. E o problema é que quando Segismundo começa a frequentar o seu futuro lar, né, junto aos seus futuros pais, a presença do Segismundo ativou a memória de Adelino do crime cometido na vida passada. Então, quando Adelino ia dormir e desdobrava, Segismundo estava lá e Adelino sentiu um pavor, como se o Segismundo fosse matá-lo de novo, demonstrando que ficou uma mágoa. A mágoa estava lá, né? E o Adelino passava a noite inteira fugindo do Segismundo. Então ele tinha pesadelos terríveis. Passou a não dormir direito, passou a não descansar, passou a acordar mal-humorado. Né? Isso passou a afetar o seu ânimo, a sua memória, o seu raciocínio. Ele passou a responder às questões familiares
de maneira monossilábica. E claro que esse pensamento de mágoa, misturado com a raiva, né, começou a afetar a cromatina na bolsa escrotal, portanto prejudicando a produção de espermas para o futuro corpo de Segismundo. É onde Alexandre, um espírito de alta hierarquia, é chamado a interferir a fim de ajustar a situação. Numa noite, Alexandre então comanda uma reunião onde Adelino, na presença de Segismundo, acusa Segismundo do crime. Segismundo está de joelhos, porque profundamente arrependido, né? E quando Alexandre chama a consciência Adelino, mostrando a postura de Segismundo, mostrando a obrigação dele, Adelino, ante a programação, os compromissos assumidos. Olha o compromisso aí de novo, ó, né? Então, Adelino realmente reconhece a sinceridade do pedido de perdão de Segismundo, e nisso André Luiz e um instrutor estão à distância observando. E aí o instrutor diz a André Luiz: olha, o perdão de Adelino foi verdadeiro. E o André Luiz pergunta: mas por que foi verdadeiro? Aí o instrutor mostra a André Luiz: olha lá, escamas caíram no chão, demonstrando que aquelas placas de mágoa não estão mais no perispírito de Adelino, que agora irradiava uma luz suave. Olha que informação pertinente para nós, quantas placas de mágoa nós temos carregado ao longo da vida que estão nos adoecendo. Quantas placas desses conflitos que geram raiva, remorso, ressentimento, culpa, nós estamos carregando. Evangelho é auto-perdão e perdão. Evangelho é auto-amor e amor. Evangelho é perdoar o inimigo, amar o inimigo. Não é sentar na mesa com ele, tomar um café, porque isso a gente só faz com amigos. E é por isso que o remédio é salutar, ou seja, eu falo e coloco para fora a minha dor, coloco para fora a minha desorganização emocional, a minha desorganização psíquica. Eu falo e vou, aos poucos, na medida em que vou falando, vou resolvendo conflitos. Vou equilibrando o emocional, vou equilibrando a mente e, consequentemente, vou equilibrando o corpo. Por isso o remédio é salutar. E quando nós oramos uns pelos outros, como o texto vai dizer, né, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E embora não se verifique registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento, porque aquilo que nós estamos sentindo, nós irradiamos de nós. Então, ao invés de gladiar, de debater, vamos orar. Vamos nos unir em torno do amor, do bem. Porque assim nós vamos produzir saúde mental, saúde integral em nós mesmos. Vamos contribuir para a regeneração humana, planetária. E era esse, minhas irmãs e meus irmãos, as nossas reflexões para hoje. A gente agradece aí sempre ao querido Mauro e à Sueli pelo convite de podermos juntos refletir. Vamos orar para encerrarmos as reflexões de hoje. Amigo Jesus, a nossa gratidão por esse tempo terapêutico, que possamos ter olhado mais atenta e profundamente para nós mesmos, encontrando em nós as causas do nosso adoecimento e não fugindo mais delas, que possamos trabalhá-las, até que estejamos plenamente de acordo com o teu evangelho, Senhor Jesus. Nos abençoe a todos, permanecendo conosco hoje e sempre,
Que assim seja. Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.